Nós acabamos de ver, meus amigos, considerações introdutórias sobre a audiência de conciliação e mediação, a sua relação, a relação desse ato processual com acesso à justiça substancial, a razão pela qual ela foi inserida no Código de 2015 antes do momento de resposta do réu. Tudo isso nós já tratamos. Agora eu quero ver com os senhores, mais de perto, a redação propriamente dita do artigo 334 do CPC, porque ele é o responsável pela regulamentação desta audiência, né? Nós vimos nas aulas passadas, como eu lhes disse, petição inicial, artigo 319, seus requisitos, essencialmente, né? Tem requisito fora do 319, mas ali tem a grande maioria. Vimos a emenda da petição inicial, artigo 321. Vimos o indeferimento da petição inicial, artigo 330. Falamos sobre a improcedência liminar do pedido, ou julgamento liminar de improcedência, no artigo 332. O 333, se vocês forem olhar aí por curiosidade, ele foi vetado. Ele tratava da conversão de uma ação individual em coletiva. Conversão de uma ação individual, você ia a juízo, aí o juiz falaria assim: não, essa demanda aqui é coletiva, então sai você e entra o Ministério Público. O autor da demanda vai ser o Ministério Público. Então, a presidenta, então, à época, Dilma, achou que não seria conveniente e vetou esse dispositivo. E o próximo é o 334. O artigo 334 é o que regulamenta a audiência de conciliação e mediação. Como eu já tratei com os senhores, uma vez que os requisitos da petição inicial estejam preenchidos e que não seja o caso de se aplicar o julgamento liminar de improcedência, o juiz vai citar o réu. E qual é o ato subsequente à citação? A audiência de conciliação e mediação. Vejam que essa é a previsão do caput do 334, pelo menos na parte inicial. Olha, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, falamos disso ainda agora, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, falamos sobre isso agora também. Por isso que eu vivia sempre falando, o juiz em regra vai citar o réu. E esse em regra se dá porque, excepcionalmente, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Então, se a petição inicial estiver ok e não for o caso de improcedência liminar, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação. Quando que é a conciliação, quando que é a mediação, já vimos também. Com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então percebam, devendo o réu ser citado com 20 dias de antecedência. É por meio da citação que o réu é integrado ao processo, né? Até a citação, a relação processual se estabelece entre autor e juiz. É uma relação linear, né? Com a citação, o réu é integrado ao processo, o réu é integrado coercitivamente ao processo, para participar do processo em contraditório. É oportunizado, é franqueado o réu a participação em contraditório. Qual é o primeiro ato de participação do réu em contraditório? Nessa audiência. Então o réu tem que tomar conhecimento do processo como um todo e do próximo ato que ele vai praticar, do primeiro ato que ele vai praticar logo depois da citação, que é a audiência. Então percebam que o artigo 248, no parágrafo 3º, prevê que a carta de citação no processo de conhecimento deve conter os requisitos do artigo 250. E aí vem o artigo 250, ó. Artigo 250 caput, está lá no capítulo da citação, né? O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir, conterá. Então, o mandado de citação deve conter, inciso 4º, deve conter, se for o caso, e na maioria dos casos é isso que se dá, mas nós veremos esse, se for o caso, aí adiante. Então, o mandado de citação deve conter a intimação do citando
do destinatário da citação para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. Claro, o réu está tomando conhecimento do processo pela citação. O próximo ato, o ato que ele tem que praticar logo subsequente, é comparecer a uma audiência. Ele tem que saber qual é o dia da audiência, qual é o horário, aonde que ele tem que ir. Essas informações devem ser expressas, devem constar expressamente do mandado de citação, da carta de citação, como consta ali do artigo 250, inciso 4º, 248, parágrafo 3º do CPC. Ok? Percebam que o inciso 4º do 250 diz que o réu deve comparecer a essa audiência acompanhado de advogado ou defensor público. O réu deve comparecer acompanhado de advogado ou defensor público. Isso consta também do parágrafo 9º do artigo 334. São vários os parágrafos do 334. Muitos deles nós até já vimos aqui, como o parágrafo 9º. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. A parte não pode realizar esse ato desacompanhada. Ok? A parte pode nomear, isso está no parágrafo 10, então, artigo 334, parágrafo 10, vamos tratar logo aqui, porque tem a ver, é próximo o tema. A parte pode deixar de comparecer e nomear um representante, né? A parte poderá constituir representante. Quer dizer, ela vai comparecer, não pessoalmente, mas por meio de um representante. E ela nomeia esse representante por meio de um contrato, um negócio jurídico específico, que é o da procuração. E não pode ser uma procuração de um modo geral, amplo, genérica. Tem que ser uma procuração específica, afirmando expressamente que o representante tem poder para negociar, para transigir. Porque a finalidade da audiência é justamente a autocomposição. Ok? Então veja que o primeiro ato que o réu recebe é a citação. E o ato subsequente é o comparecimento à audiência. Na citação tem que ter as informações que o réu precisa saber sobre a audiência. Uma outra coisa que o réu precisa ter é tempo para pensar o que fazer, né? E aí vamos voltar ao caput do 334, a segunda parte que eu vou destacar aqui com os senhores, artigo 334. Vou colocar um parêntese aqui, ó. Essa parte de baixo é que me interessa. Parte inicial nós já vimos, né? Se a petição inicial estiver ok, se não for o caso de julgamento liminar de improcedência, o juiz designará a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias. Então nós temos 30 dias de antecedência em relação à designação. E continua o dispositivo. Devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então nós temos um outro prazo que é 20 dias de antecedência em relação à citação. Vou até botar mais especificamente ao recebimento. Ao recebimento da citação. Que era o que eu mencionava ainda há pouco. O réu tem que ter as informações da audiência. Quando que vai ser, que horário vai ser, aonde que ele tem que comparecer, ele tem que comparecer com advogado. Isso deve constar expressamente do mandado. Como nós mencionamos ainda agora. Só que o réu tem que ter também tempo suficiente para pensar no que fazer. E esse tempo suficiente para pensar o que fazer, para amadurecer a ideia da consensualidade, são 20 dias. É um direito do réu que tenha 20 dias de distância do momento em que ele recebe a citação. O oficial de justiça acabou de virar as costas e ir embora. Aí ele vai ler melhor ali. Desse momento que ele recebeu a citação, tem que ter 20 dias para frente. 20 dias de distância. Então ele tem que receber a citação 20 dias antes do momento da... Um momentinho, Paloma. A Paloma perguntou 30 dias para comparecer à mediação e conciliação? Não. Não. São 20 dias de São dois prazos distintos, né?
Veja que eu coloquei ali em cima, 30 dias de antecedência da designação. 20 dias de antecedência do recebimento da citação. O réu tem que receber com 20 dias de antecedência. 20 dias, não 30. 20 dias. Para ele pensar no que fazer. 20 dias para ele procurar um advogado. 20 dias para ele lembrar da causa. Pode ter anos de distância, né? Prazo da prescrição. O autor pode ter demorado para entrar com a demanda. O réu tem que refletir melhor. Inclusive sobre a viabilidade de um acordo, de uma autocomposição. A distância do recebimento do réu, da ciência do réu, para a realização da audiência, são 20 dias no mínimo. Pode ser mais, não pode ser menos. 20 dias no mínimo. O outro prazo de 30 dias, que está no dispositivo, que eu separei ali e que a Paloma nos trouxe, não é de comparecimento, não é de ciência do réu, para o réu pensar no que fazer. O primeiro prazo de 30 dias de antecedência é quando o juiz vai designar. Então, quem é que determina a citação? Quem é que analisa os requisitos da petição inicial? O juiz. E aí o juiz percebeu que os requisitos estão presentes. O juiz verificou que não é caso de julgar liminarmente improcedente o pedido. O que ele tem que fazer? Ele tem que citar o réu, e ele vai citar o réu em regra para quê? Para comparecer a uma audiência. Ele tem que colocar, então, no mandado, qual é a data da audiência. Quem é que vai designar a data da audiência? O juiz. O juiz vai designar a data da audiência. Ao designar a data da audiência, ele tem que respeitar uma antecedência de 30 dias. Ou seja, ele está antes da audiência, né? O juiz não vai designar uma audiência para hoje, porque hoje não é igual a 30 dias. O juiz não vai designar uma audiência para ontem, que já passou. Evidentemente não tem como voltar no tempo. O juiz vai designar uma audiência para frente. E ele vai designar uma audiência tanto para frente. O quanto para frente? 30 dias para frente no mínimo. Pode ser mais. Na verdade, espera-se que seja mais. Na prática, os senhores verão que se marcar em 30 dias não vai dar certo. Por que se marcar em 30 dias não vai dar certo? Porque o réu tem que receber a citação com 20 dias. Então, se o juiz marcar cravado 30 dias para frente, isso significa dizer que o cartório, que toda a máquina judiciária, o aparelhamento judiciário tem que trabalhar em 10 dias. Porque percebam, nós já falamos sobre isso. Uma coisa é o juiz no gabinete dele, ar-condicionado, 3 monitores, foto da família, suco de laranja, cafezinho. Ele ali no conforto do gabinete dele, designar, dar uma canetada de quando que vai ser realizado. Isso é a designação. Só que para o réu comparecer, o réu tem que receber a citação, não é? O recebimento da citação é o ato final, quanto ao procedimento citatório, né? O recebimento da citação é o ato final. A designação da citação é o ato inicial. Então, uma coisa é o juiz designar que a citação seja expedida. Uma outra coisa é o cartório do juiz expedir o mandado de citação. Uma terceira coisa é ir para a central de mandados. É o oficial de justiça levantar a bunda e ir procurar o réu. E uma quarta coisa distinta é o réu ser localizado e ser cumprido o mandado. São coisas distintas. Então, o prazo de 30 dias, o primeiro prazo que é de 30 dias, é de quando o juiz dá a canetada, é de quando o juiz designa. Nós estamos hoje marcando uma audiência. Eu vou ter que pegar o calendário, hoje é dia 7 de outubro, e vou ter que contar 30 dias. A lei não prevê se os 30 dias são corridos ou úteis. A doutrina pouco trata sobre isso. Me parece que o prazo é dias úteis, porque trata-se de um prazo de natureza processual. O ato a ser praticado é o comparecimento a uma audiência de conciliação e mediação, um ato processual. A justiça consensual, estávamos falando sobre isso. O processo civil da consensualidade. É um ato processual, não é um ato material. É um ato processual. Então, de 30 dias úteis. O juiz vai ter que pegar o seu calendário e marcar 30 dias úteis para frente. 30 dias úteis não é hoje é dia 7 de outubro, não vai ser dia 7 de novembro, né? Porque tem feriado, tem sábado e domingo. Então ele vai marcar 30 dias para frente. Ele chegou lá, que o 30 dias úteis, contando do dia 7 de outubro, é o dia, sei lá, 14 de novembro.
botar ali, 14 de novembro. Ele pode designar para dia 14 de novembro? Pode. Se ele observou 30 dias, quando ele vai designar, ele tem que olhar 30 dias para frente. Ok? Esse é um prazo mínimo de distância entre a realização da audiência ao final e o momento em que o juiz marca a audiência. Tem que ter 30 dias de intervalo. Esse é o primeiro prazo. Só que nós temos um outro prazo, que é o prazo do recebimento do mandado pelo réu. O réu, quando o juiz designou a audiência, o réu não sabe do processo. Se nós estamos aqui no gabinete do juiz, nós estamos com um processo em que só participou o autor até agora, quando o juiz designa, quando o juiz profere o despacho, determina a citação do réu para que ele compareça a uma audiência no dia 14 de novembro de 2020. O réu não sabe disso ainda. O réu não sabe porque ele não recebeu a citação. Uma coisa é o juiz dar a ordem, uma outra coisa é a ordem ser cumprida. Tem um intervalo nisso aí. A lei trabalhou com a ideia de que 10 dias é um prazo necessário para que o cartório cumpra, expeça o mandado, para que os agentes do Estado cumpram a determinação de cumprir esse mandado. Só que na prática não é bem assim. Então, se o juiz marcar com 30 dias de antecedência, como o réu tem 20 dias de antecedência para receber o mandado, e a designação é o primeiro ato, o recebimento é o último ato do procedimento citatório, provavelmente, na prática, o que se demonstra é que 10 dias não serão suficientes. Por isso que os juízes marcam essa audiência com meses para frente. São dois fatores, na verdade, aqui que incidem. O primeiro fator é que não tem datas disponíveis na agenda do judiciário, na agenda do juízo, porque o judiciário está sobrecarregado, está soberbado, são muitas demandas, e só tem, em geral, só tem prazo realmente disponível para daqui a alguns meses. 2, 3, 4 meses de diferença. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que mesmo que tenha no 30º dia uma data disponível, não é conveniente o juiz marcar. Por que não é conveniente? Porque, em geral, não vai dar tempo do réu receber o mandado. Volto a dizer, uma coisa é o juiz mandar, uma outra coisa é o cartório fazer, uma terceira coisa é alguém cumprir, uma quarta coisa é o réu receber. O recebimento do mandado é o ato final. Em geral, se você marcar com 30 dias, o réu não vai receber com 20 dias de antecedência. Então, nesse prazo de 30 dias de distância entre o momento que o juiz designou e a realização da audiência, nesse prazo de 30 dias está inserido o prazo do réu receber com 20 dias. Então, se o juiz levar ferro e fogo e marcar com 30 dias, provavelmente a audiência vai ser nula. Porque o réu vai receber em cima da hora o mandado, que em geral leva mais do que 10 dias. O réu vai receber com menos de 20 dias, vai peticionar dizendo que tem uma violação ao procedimento, e ele tem razão e vai ter que anular a audiência. Tem que marcar uma outra data. Então aqui não adianta ser afobado. Não adianta querer promover a celeridade a todo custo, porque você vai, na verdade, vai jogar contra, vai dar um tiro no pé. Percebam, portanto, que são dois prazos distintos. Um prazo que é da designação, é o primeiro ato do procedimento citatório. É naquele despacho preliminar positivo, é o cite-se. Cite-se o réu para comparecer à audiência. É o juiz no gabinete dele. Um segundo prazo é do recebimento do réu. No primeiro prazo, quando o juiz marca, tem que ter 30 dias para frente. No segundo prazo, quando o réu recebe o mandado, tem que ter 20 dias para frente da audiência. Essa é a distância, essa é a diferença, portanto, dos prazos do caput. Ok?